A chuva caía fina sobre o alto dos pinheiros que cercavam a mansão de vidro e pedra. Do lado de fora, o mundo parecia suspenso, como se o tempo respeitasse o silêncio daquela casa, onde o som mais constante era o tic-tac de um relógio antigo e o eco distante de passos contidos. No terceiro andar, atrás de uma parede inteira de janelas, Mirela Vasconcelos observava a chuva. Aos 42 anos, exibia a postura impecável de quem aprendeu a dominar cada gesto. O rosto sereno, quase impassível, escondia as marcas de um passado que ela raramente permitia que voltasse à superfície. Era herdeira de um império imobiliário, conhecida pela imprensa como a milionária invisível. A mulher que comandava conselhos e negócios milionários com uma frieza admirável e uma solidão que poucos notavam. Desde a morte de sua companheira, Sofia, 10 anos antes, Mirela havia se fechado num mundo de controle e silêncio. As festas, os risos e as pequenas bagunças da vida cotidiana haviam sido substituídos por rotinas imutáveis e uma ordem quase ritual. Mas naquela tarde chuvosa, algo estava prestes a quebrar a simetria perfeita de sua existência. A nova contratada. Um carro simples subia com dificuldade a estrada de pedras que levava até os portões de ferro da mansão. Dentro, Renata Alves tentava disfarçar o nervosismo, apertando as mãos no colo. Aos 29 anos, Renata carregava uma coragem tranquila, dessas que não fazem barulho, mas sustentam o mundo. Trabalhava desde adolescente como faxineira e sabia o valor de cada conquista. Tinha uma mãe adoentada, uma irmã ainda no colégio e um olhar que nunca perdera a ternura, mesmo quando a vida parecia dura demais. O anúncio do emprego havia surgido de maneira quase misteriosa. Procura-se profissional discreta, dedicada, para trabalhar em residência particular. Alta remuneração. Sigilo essencial, sem endereço, sem nome. Apenas um número e uma voz firme no telefone. Agora, vendo a mansão diante de si, Renata se perguntava se não havia ido longe demais. O lugar parecia mais um museu do que uma casa. Vasto, frio e silencioso. Quando o carro parou, uma mulher elegante de terno preto esperava sob um guarda-chuva. "Senhorita Alves?" perguntou ela com voz precisa. "Sou Clara Fontes, assistente da senhora Vasconcelos. A senhora pediu que eu a recebesse pessoalmente." Renata sorriu, tentando parecer confiante. "É um prazer. Espero poder ajudar no que for preciso." Clara acenou e a conduziu pelos longos corredores. Cada passo ecoava. As paredes exibiam obras de arte, mas nenhuma cor viva. "A senhora Vasconcelos valoriza discrição", explicou Clara, sem olhar para trás. "E perfeição. Gosta que tudo esteja em ordem, sempre." Renata assentiu. "Entendo. Sou detalhista com o meu trabalho." Clara parou diante de uma porta dupla. "É aqui que ela passa a maior parte do tempo. Evite falar sem ser chamada." Antes que Renata respondesse, a porta se abriu. Primeiro olhar, Mirela estava ali, de pé, segurando uma xícara de chá. O vapor subia, escondendo-lhe o rosto por um instante. Quando ergueu os olhos, o silêncio pareceu se prolongar. Foram poucos segundos, mas suficientes para que Renata sentisse algo que não sabia explicar. Havia em Mirela uma beleza contida, quase intocável. Mas o que realmente chamava a atenção era o olhar, firme, profundo e cansado, como o de alguém que carrega um inverno inteiro por dentro. "É a nova funcionária?" perguntou Mirela, a voz baixa, porém cheia de autoridade. "Sim, senhora. Renata Alves", respondeu Clara. "Começa hoje." Mirela pousou a xícara com delicadeza. "Espero que saiba valorizar o silêncio. Nesta casa, ele faz parte do trabalho." Renata respirou fundo. "Sei, senhora. E também sei escutar o que o silêncio tenta dizer." Clara lançou-lhe um olhar de advertência, mas Mirela pareceu intrigada. Um pequeno levantar de sobrancelha denunciou o interesse. "Veremos, senhorita Alves. Clara, leve-a aos aposentos dos funcionários."
Quando saíram, Mirella permaneceu parada, fitando o espaço vazio. Algo dentro dela se mexera, um som discreto, como o primeiro estalo antes de uma rachadura. Ecos do passado. Naquela noite, enquanto organizava produtos de limpeza, Renata ouviu o som de um piano vindo do andar de cima. Notas suaves, melancólicas, pareciam conversar com a chuva. Subindo discretamente para limpar o corredor principal, ela viu um grande retrato pendurado na parede da escada. Uma mulher de sorriso doce, olhos serenos e cabelos castanhos. No canto inferior, uma placa de prata. Sofia, 2014. Renata ficou ali, imóvel. Não sabia quem era, mas havia algo naquela pintura. Um tipo de ternura que prendia o olhar. Bonita, não é? Disse uma voz atrás dela. Renata se virou rápido. Era Mirella. Desculpe, eu não queria... Não precisa se explicar, respondeu a milionária com um tom contido. Quase ninguém olha para ela assim. Renata baixou os olhos para o retrato. Ela parecia feliz. Era, murmurou Mirella. Pelo menos até o fim. Um silêncio se estendeu entre as duas. Um silêncio pesado, cheio de memórias. Renata quis dizer algo. Qualquer coisa. Mas Mirella já havia erguido novamente a máscara fria. Pode continuar seu trabalho, por favor. Renata assentiu, mas ao descer as escadas percebeu. Algo havia mudado. O reflexo do espelho. Nos dias seguintes, a rotina retomou o ritmo exato que Mirella tanto prezava. E pouco a pouco, Renata foi se encaixando naquele mundo de horários e regras. Mas havia algo nela que parecia contrariar a rigidez do lugar. Um sorriso aqui, uma janela aberta para deixar o vento entrar, flores novas na mesa da sala. Clara notou. A senhora Vasconcelos gosta das coisas como são. Evite improvisar. Renata apenas respondeu com serenidade. Às vezes, o ar novo não faz mal. Naquela noite, enquanto fechava as cortinas do salão, Mirella entrou. Foi você quem trocou as flores? Renata hesitou. Fui, sim. Achei que um pouco de cor traria vida ao ambiente. Mirella olhou o arranjo por longos segundos. Sofia também gostava de lírios brancos. Renata sorriu de leve. Então, talvez seja um bom sinal. Mirella não respondeu, mas por um breve instante o olhar frio se desfez e uma luz tênue atravessou o silêncio. Era pouco, quase nada, mas suficiente para que ambas percebessem. Algo estava prestes a mudar. Era como virar a página de um livro, e uma nova fase começava. O sol voltou depois de uma semana de chuva, e com ele veio uma claridade que transformava tudo dentro da mansão Vasconcelos. A luz entrava pelas janelas altas, atravessava os vitrais e se espalhava pelos pisos de mármore, revelando detalhes que o cinza dos dias anteriores escondia. Renata acordou cedo. Era seu terceiro dia de trabalho, mas ela ainda se sentia uma intrusa. A casa parecia vigiá-la. Cada passo soava alto demais, cada respiração parecia ecoar. Ainda assim, havia algo ali, uma energia talvez, que a fazia querer ficar. Enquanto preparava o café na copa dos funcionários, ouviu Clara Fontes entrar apressada, segurando uma prancheta. Bom dia, Renata. Hoje teremos visitas, anunciou em tom burocrático. Um grupo de investidores virá conversar com a senhora Vasconcelos. Quero tudo impecável. Salão, varanda, jardim interno, tudo. Renata assentiu. Pode deixar comigo. Clara a olhou por um instante avaliando. A senhora Vasconcelos confia em rotinas. Não improvise hoje. Apenas siga as ordens, está bem? Renata sorriu com gentileza. Prometo não mudar as flores. Clara suspirou sem responder e saiu. Um imprevisto. Por volta das 10, o movimento na mansão começou. Caminhões estacionaram diante do portão, trazendo caixas com documentos e telas. O salão principal ganhou vida, e Mirella surgiu no meio do vai-e-vem, impecável em um terno azul acinzentado, os cabelos presos com precisão. Renata, limpando discretamente um dos vasos do corredor, observou-a sem querer. Mirella parecia feita de outra substância. Não havia pressa em seus gestos, apenas controle absoluto. Mas
Foi então que algo improvável aconteceu. Uma das caixas empilhadas caiu, derrubando sobre o chão um conjunto de quadros. Um dos cantos atingiu um vaso de cristal, que se partiu num estalo seco. O som percorreu a sala como um trovão. Todos pararam. O vaso era uma peça única, herança da mãe de Mirella. Renata, sem pensar, ajoelhou-se para recolher os cacos. Eu arrumo, eu cuido disso. Mas Mirella já estava ali, a poucos passos. Os olhares se cruzaram. Havia surpresa e algo quase humano nos olhos frios da empresária. Não toque, disse Mirella, num tom que não era exatamente de raiva, mas de receio. Renata parou. Está tudo bem. Só quero evitar que alguém se machuque. E antes que Mirella dissesse qualquer coisa, ela recolheu um pedaço de vidro e se cortou. Um risco fino de sangue surgiu no dedo. Viu? Murmurou Mirella, num sussurro involuntário, aproximando-se. Eu avisei. Sem esperar, ela pegou um lenço de linho do bolso e o pressionou sobre o corte. O toque foi leve, inesperado. Por um instante, o tempo pareceu parar. Renata, surpresa com a delicadeza, ficou em silêncio. A distância entre as duas era de poucos centímetros, o suficiente para que Mirella sentisse o perfume discreto da mulher à sua frente e para que Renata percebesse que, por trás da postura rígida, havia calor. Não precisa se preocupar, disse Renata, sorrindo de leve. Já lidei com coisas piores do que um arranhão. Ainda assim, respondeu Mirella, sem afastar a mão, esta casa já viu sangue demais. A frase escapou sem intenção. Mirella se deu conta, recuando quase de imediato. Renata, em silêncio, apenas a observou, tentando decifrar o que havia por trás daquelas palavras. O almoço interrompido. Na hora do almoço, Mirella estava em seu escritório, revisando relatórios. O incidente da manhã ainda lhe rondava a mente, embora tentasse ignorar. Não entendia porque se lembrava dos olhos daquela mulher, castanhos, firmes e tão sinceros que pareciam atravessar as paredes que ela levara anos para construir. Do outro lado da casa, Renata arrumava o refeitório com cuidado. Clara havia saído para resolver pendências e o ambiente estava em silêncio. Quando terminou, pensou em levar uma bandeja com café até o escritório da patroa. Um gesto de gentileza, nada mais. Bateu à porta. Entre, respondeu Mirella, sem levantar o olhar. Renata entrou devagar, segurando a bandeja. Trouxe café fresco, senhora Vasconcelos. Eu não pedi, respondeu Mirella, mas o tom não era áspero, apenas surpreso. Eu sei. Mas imaginei que o aroma ajudasse a clarear as ideias, disse Renata, depositando a xícara sobre a mesa. Funciona comigo. Mirella ergueu o olhar, estudando-a. Você sempre faz o que acha certo, mesmo sem ser mandada? Renata deu um meio sorriso. Nem sempre dá certo. Mas é o único jeito que conheço de viver em paz comigo mesma. Mirella desviou o olhar para a janela, como se refletisse sobre algo distante. Paz é um luxo, senhorita Alves. Nem todos podem se dar a esse prazer. Às vezes, respondeu Renata com voz calma, a gente só precisa permitir que ela entre. A conversa poderia ter terminado ali, mas o som distante de passos no corredor interrompeu o momento. Clara entrou, carregando uma pasta. Senhora Vasconcelos, o senhor Duarte chegou. Obrigada, Clara. Mirella se levantou. Providencie o salão. Renata se retirou, mas enquanto fechava a porta, sentiu o olhar de Mirella acompanhá-la até o fim. Luz e sombra. No fim da tarde, quando os investidores já haviam ido embora, a casa voltou a mergulhar em silêncio. Mirella caminhava pelo jardim interno, onde as flores recém-trocadas por Renata, margaridas e lavandas, pareciam destoar da austeridade do lugar. Ela parou diante do lago artificial e observou o reflexo da água. Por um instante, a imagem se misturou à lembrança de Sofia, rindo sob a mesma luz do entardecer, anos antes. Mas ao lado do reflexo de Sofia, ela viu, agora presente e real, a sombra de Renata, que se aproximava com um regador nas mãos.
Desculpe, senhora, não quis interromper, disse Renata hesitante. Não interrompeu. Eu só... Mirella respirou fundo. Às vezes o silêncio me ajuda a lembrar. Renata olhou para o lago. E lembrar ajuda ou dói? Mirella não respondeu. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois murmurou. Depende do dia. Renata se abaixou, tocando a borda de uma das plantas. Minha mãe sempre dizia que as flores sentem quando alguém as ignora, que elas murcham não só por falta de água, mas de presença. Mirella a olhou intrigada. Presença? Sim, o cuidado muda tudo. Até o que parece morto pode florescer de novo se alguém olhar com carinho. As palavras ficaram pairando no ar. Mirella sentiu algo dentro de si se mover, como se uma rachadura antiga se abrisse, deixando entrar um fio de luz. Ela desviou o olhar, tentando retomar o controle. Pode continuar seu trabalho, senhorita Alves. Renata assentiu e se afastou, mas havia um pequeno sorriso em seu rosto. Mirella, por sua vez, ficou parada, observando as flores, e pela primeira vez em muito tempo sentiu vontade de tocar nelas. O diário. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Mirella abriu uma gaveta trancada. De dentro, tirou um caderno de capa gasta, o diário de Sofia. Ela o abriu na primeira página e leu a caligrafia suave. Mirella tem medo do que sente, mas o amor dela é o mais sincero que já vi. Aquela frase parecia escrita naquele mesmo dia. Mirella fechou o caderno com cuidado e ficou olhando o nada. Lá embaixo, o som de uma risada suave ecoou. A voz de Renata, provavelmente falando com a cozinheira. E pela primeira vez em anos, Mirella não se irritou com o som. Ela apenas ouviu. E ao ouvir, percebeu que a casa, a mesma que ela mantivera muda por tanto tempo, começava a respirar de novo. Era como se uma nova estação se anunciasse, ainda tímida, mas cheia de promessas. E o destino, pacientemente, preparava o próximo encontro. A semana seguinte trouxe um ar diferente à mansão Vasconcelos. O silêncio ainda estava lá, imponente, quase sagrado. Mas agora era outro tipo de silêncio, um que parecia ouvir em vez de apenas calar. Renata Alves caminhava pelos corredores com mais naturalidade. Os empregados começaram a simpatizar com ela, mesmo sob os olhares discretos de Clara Fontes, que continuava zelosa com a rotina da casa. Mas até Clara, com seu jeito contido, parecia reconhecer que Renata mudava o ambiente sem esforço. A mansão, aos poucos, parecia se abrir, e junto com ela, Mirella Vasconcelos também. O convite inesperado naquela manhã, Mirella interrompeu seu trabalho no escritório e chamou Clara. Avise a senhorita Alves que quero que me acompanhe até a casa principal do jardim. Clara hesitou. Senhora, a senhorita Alves é... Eu sei quem ela é, cortou Mirella. Apenas diga que preciso dela por algumas horas. Clara obedeceu, e poucos minutos depois, Renata surgiu com o uniforme simples, o cabelo preso e as mãos levemente marcadas pelo trabalho. A senhora mandou me chamar? Mirella fechou a pasta à sua frente. Sim, há uma estufa antiga nos fundos. Ninguém a cuida há meses. Achei que poderíamos ver juntas o que ainda pode ser salvo. Renata ficou surpresa. Juntas? Sim, respondeu Mirella seca. Eu também gosto de flores, só não costumo demonstrar. Renata sorriu, contida. Então, talvez hoje seja um bom começo. A estufa. O caminho até a estufa era ladeado por árvores antigas. Mirella caminhava à frente, os saltos afundando levemente na grama úmida. Renata a seguia, observando os detalhes. O cuidado com o jardim, o som distante do riacho, o perfume suave das magnólias. Quando chegaram, abriram a porta de vidro e um ar morno e úmido as envolveu. O espaço estava parcialmente abandonado. Vasos quebrados, plantas secas, teias nas esquinas. Renata olhou em volta. É uma pena, mas dá para recuperar. Mirella passou os dedos por uma mesa coberta de pó. Sofia costumava passar horas aqui. Ela dizia que cuidar de algo vivo ajudava a curar o que morria dentro da gente. Renata se aproximou. Parece uma boa lição.
Houve um silêncio leve, não desconfortável. Mirella olhou para Renata, e pela primeira vez, sem as barreiras usuais. Você acredita que as pessoas realmente mudam? Perguntou ela, num tom inesperadamente sincero. Renata pensou por um instante. Acredito que a dor muda as pessoas, mas o amor revela quem elas sempre foram. Mirella desviou o olhar, respirando fundo. Sofia diria algo parecido. Renata se abaixou, mexendo na terra de um dos vasos. Então, talvez ela ainda esteja certa. Aquela simplicidade, sem rodeios, desarmava Mirella. Por um instante, ela se viu sorrindo. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ajude-me a limpar isso. Ela apontou para os vasos. Quero ver flores aqui outra vez. E assim passaram horas. Mirella, de luvas, replantava pequenas mudas, enquanto Renata trazia terra fresca e cuidava dos detalhes. Entre risos contidos e trocas de olhares, algo começou a crescer, silencioso, mas inegável. Quando o sol começou a se pôr, o interior da estufa estava diferente, colorido, vivo, respirando. Renata limpou o suor da testa com o dorso da mão. Acho que conseguimos devolver um pouco de vida para cá. Mirella observou as flores e depois Renata. Talvez não apenas para cá. Renata a olhou sem entender completamente, mas o olhar de Mirella dizia mais do que qualquer palavra. Notas no piano. Naquela noite, Mirella sentou-se ao piano do salão. Algo que não fazia há anos. Seus dedos tocaram as teclas com hesitação no início, depois com mais firmeza. A melodia, suave e melancólica, enchia o ar com um sentimento que ela não sabia nomear. Renata, que estava na copa, reconheceu o som e parou. A música parecia conversar com algo dentro dela. Uma lembrança antiga de sua infância, quando sua mãe cantarolava enquanto limpava a casa. Sem perceber, ela se aproximou do salão. Ficou parada na porta, em silêncio. Mirella tocava de olhos fechados e, por um momento, parecia outra mulher. Quando terminou, abriu os olhos e encontrou Renata ali, observando-a. Desculpe, disse Renata corando. Eu não quis interromper. Não interrompeu, respondeu Mirella, suave. Faz tempo que ninguém me ouve tocar. Renata se aproximou alguns passos. É lindo. A senhora tem alma de artista. Não, Mirella suspirou. Só de alguém que perdeu o que a inspirava. Renata hesitou. E se a inspiração só tivesse se escondido? Mirella sorriu sem ironia. Você fala como se acreditasse nisso. Eu acredito, disse Renata firme. Às vezes, a vida só precisa de uma segunda chance. Houve um silêncio cheio de significado. Mirella se levantou lentamente, aproximando-se da janela. Talvez, mas segundas chances exigem coragem. E a senhora tem coragem, respondeu Renata. Só esqueceu de lembrar. As palavras pairaram no ar, e por um instante Mirella se sentiu vulnerável. Renata, percebendo, desviou o olhar, respeitosa. Um gesto simples. Dias depois, Mirella acordou mais cedo que o habitual. Desceu ao jardim e encontrou sobre o banco de pedra, perto da estufa, um pequeno vaso com flores novas, margaridas brancas. Havia um bilhete preso com um clipe, porque mesmo o inverno precisa lembrar que a primavera existe. Mirella ficou imóvel por longos segundos, com o bilhete nas mãos. A caligrafia era simples, mas o gesto a tocou de um modo que ela não esperava. Guardou o papel no bolso e ficou ali, olhando o céu que começava a clarear. Clara a encontrou minutos depois. Senhora Vasconcelos, o carro está pronto para a reunião. Diga ao motorista que espere, respondeu Mirella, ainda olhando as flores. Senhora, só alguns minutos. Clara percebeu algo diferente, mas preferiu não questionar. Entre o controle e o sentimento. As semanas passaram e a presença de Renata tornou-se parte natural do cotidiano. Mirella começou a conversar com ela sobre assuntos simples, o clima, os livros na biblioteca, a música. Às vezes, Renata deixava escapar uma risada e Mirella, sem admitir, esperava por isso. Mas junto com a aproximação, veio também o medo. Mirella notava o quanto se sentia viva na presença da faxineira.
e isso a inquietava. Não queria admitir que o coração, após tanto tempo, voltava a reagir. Numa noite, ao terminar o jantar, Clara comentou discretamente: "A senhorita Alves tem feito bem à casa, e a senhora também." Mirella ergueu o olhar, surpresa. "Como assim?" "O ambiente mudou." A senhora sorri, às vezes, coisa que não via há anos. Mirella ficou em silêncio. Clara apenas curvou a cabeça e saiu. Mais tarde, sozinha, Mirella olhou o reflexo no espelho. De fato, havia algo diferente. As sombras sob seus olhos pareciam menos profundas, o rosto mais vivo. Mas, junto com essa constatação, veio o temor. Porque cada vez que via Renata sorrir, sentia um abismo dentro de si, o mesmo medo que um dia a fizera perder Sofia. E esse medo, Mirella sabia, não ficaria adormecido por muito tempo. Era como se o destino respirasse entre elas, delicado, inevitável, e cada vez mais próximo de se revelar. O inverno chegou de mansinho, vestindo o jardim da mansão Vasconcelos com uma luz fria e delicada. As folhas secas se acumulavam sob as árvores, e o vento parecia cantar histórias antigas pelos corredores de mármore. Renata Alves se acostumara com o ritmo da casa e, de certo modo, com a própria presença de Mirella Vasconcelos. A relação entre patroa e funcionária já não era apenas formal. Trocavam frases breves, olhares discretos e silêncios cheios de significados. Mas como toda aproximação que nasce do improvável, a tranquilidade não duraria. A visita inesperada. Numa manhã gelada, Clara Fontes apareceu tensa, segurando o telefone sem fio. "Senhora Vasconcelos, o senhor Rogério Farias está na portaria. Disse que precisa falar com a senhora pessoalmente." O nome pareceu atravessar o ar como um vento cortante. Mirella ergueu o olhar e, por um segundo, algo em seu rosto endureceu. "Diga que não posso recebê-lo." "Ele insistiu, senhora. Disse que é sobre a empresa e sobre o testamento de Sofia." Clara hesitou. "Quer que eu mande chamar o advogado?" Mirella respirou fundo. "Não, eu mesma resolvo." Renata, que estava limpando o corredor, ouviu o nome Sofia e congelou. Era raro alguém mencioná-la. Pouco depois, viu o homem entrando no salão principal. Alto, bem vestido, com um ar de falsa cortesia. "Mama Mirella", disse ele com um sorriso calculado. "Faz tempo." "Não o suficiente", respondeu ela fria. "Seja breve." Rogério se acomodou sem convite. "Vim tratar de um assunto delicado. A fundação, criada em nome de Sofia, descobri algumas irregularidades." "Irregularidades?" Mirella cruzou os braços. "Está insinuando o quê?" "Que alguém está desviando recursos." Ele sorriu de lado. "E há documentos que podem comprometer seu nome, Mirella." Mirella manteve o olhar fixo. "E o que exatamente você quer?" "Simples", respondeu ele, inclinando-se. "Vender sua parte no novo empreendimento. Deixe o controle para mim e... ninguém precisa ver esses papéis." Renata, que observava de longe, percebeu a tensão. O tom de Rogério não era apenas ameaçador, era pessoal, feridas antigas. Quando ele foi embora, o silêncio que ficou era pesado. Renata viu Mirella sentar-se lentamente, como se o peso do passado tivesse voltado a cair sobre os ombros dela. "Senhora Vasconcelos, está tudo bem?" Mirella demorou a responder. "Não, mas ficará." Renata se aproximou sem saber se devia, mas algo em sua intuição a impulsionou. "Quem era aquele homem?" "Um velho conhecido", respondeu Mirella sem olhar. "Um que nunca aceitou perder." Renata esperou. "Sofia e eu construímos uma fundação juntas", continuou Mirella. "Ele era o sócio dela antes do acidente. Nunca aceitou que ela tenha deixado o controle para mim." Renata percebeu a dor escondida nas pausas. "E agora ele quer o que sobrou. Quer me destruir", disse Mirella com um sorriso amargo. "E talvez consiga, se esses documentos existirem." Renata respirou fundo. "Posso ajudar em alguma coisa?" "Não." Mirella se levantou. "Isso é algo que devo resolver sozinha." Mas Renata sabia.
talvez mais do que Mirella admitisse, que ninguém vence sozinho quando o inimigo é o próprio passado. As primeiras suspeitas. Nos dias seguintes, o clima na mansão mudou. Mirella ficou mais distante, mais fechada. Clara, sempre atenta, percebia a atenção silenciosa e evitava perguntas. Uma noite, Renata foi arrumar o escritório e encontrou sobre a mesa uma pasta caída, cheia de papéis espalhados. Ao recolher, notou um nome repetido nos documentos: Fundação Sofia Duarte. Havia extratos bancários, correspondências antigas e uma carta inacabada, escrita à mão por Sofia. Mirella precisa aprender a confiar de novo. Se um dia eu não estiver mais aqui, espero que alguém lembre a ela que amor não é fraqueza. Renata segurou o papel por um momento, emocionada. Então, ouviu passos no corredor e guardou tudo de volta, exceto a frase que ficou gravada na memória: o confronto. 2 dias depois, Rogério voltou, desta vez sem aviso. Mirella estava no jardim quando ele apareceu, acompanhado de um advogado. Vim entregar uma notificação oficial, disse, com aquele mesmo tom venenoso. A auditoria será aberta amanhã. Você não tem direito algum sobre a fundação, rebateu Mirella. Ah, tenho sim, respondeu ele com falsa calma. Sofia e eu éramos cofundadores, e o conselho quer respostas. Mirella respirou fundo, tentando não perder o controle. Está usando o nome dela para se vingar de mim. Estou apenas cobrando o que é meu, disse Rogério, inclinando-se perigosamente perto. Ou o que sobrou de você. Foi então que Renata surgiu firme. A senhora Vasconcelos pediu que o senhor se retire. Rogério riu. E quem é você? Alguém que ainda acredita em respeito, respondeu ela sem hesitar. O tom da voz fez Mirella erguer os olhos. Rogério, desconcertado, recuou um passo. Isso ainda vai custar caro a você, Mirella, murmurou antes de ir embora. Quando ele se foi, Mirella olhou para Renata com algo entre admiração e medo. Você não devia ter se envolvido. Eu não podia ficar parada, respondeu Renata. Ele não tinha o direito de falar com a senhora assim. Mirella desviou o olhar tentando manter a compostura. Não preciso que me defendam. Às vezes, até quem é forte precisa de alguém ao lado, disse Renata suavemente. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Um passo atrás. Naquela noite, Mirella não conseguiu dormir. As palavras de Renata ecoavam dentro dela, misturadas às memórias de Sofia e à ameaça de Rogério. A vulnerabilidade a incomodava. No dia seguinte, ao encontrar Renata na cozinha, falou com um tom mais frio que o habitual. A partir de agora, quero que mantenha distância das minhas reuniões e assuntos pessoais. Renata sentiu o golpe. Senhora, se é por causa de ontem, eu só tentei... Não preciso de ajuda, cortou Mirella. E não quero que se envolva novamente. Renata abaixou os olhos. Entendido, senhora Vasconcelos. E saiu, contendo o impulso de chorar. Mirella ficou parada, observando a porta se fechar. A decisão a feria, mas parecia necessária. Era a velha Mirella, tentando recuperar o controle. O mesmo controle que sempre lhe custara a felicidade. O eco da distância. Os dias seguintes foram silenciosos de um jeito diferente. Não o silêncio confortável de antes, mas um vazio pesado. Renata trabalhava mecanicamente. Mirella, trancada em reuniões e chamadas, tentava se convencer de que era melhor assim. Até Clara notou. A casa parece triste, comentou, certa noite. Mirella apenas assentiu. Às vezes é o preço de manter a ordem. Mas quando subiu para o quarto, encontrou sobre a escrivaninha o pequeno vaso de margaridas que Renata havia deixado semanas antes. As flores estavam secas, murchas. Ela as observou por longos minutos, sem perceber que lágrimas discretas começavam a descer. A decisão. No dia da auditoria, Mirella enfrentou o conselho com a firmeza de sempre. As acusações de Rogério caíram uma a uma quando os auditores confirmaram a legitimidade de cada documento. No fim, ele saiu derrotado,
mas não antes de lançar um último olhar venenoso. Você venceu outra vez, Mirella, mas sabe tão bem quanto eu. Ninguém fica de pé sozinho para sempre. Ela não respondeu. Ao voltar para casa, o silêncio da mansão parecia diferente. Quase vazio. Renata não estava. Clara explicou que ela havia pedido uns dias de folga para resolver assuntos pessoais, dissera. Mirella ficou parada na escada, sentindo o eco das palavras de Rogério. Ninguém fica de pé sozinho para sempre, e pela primeira vez em muitos anos ela teve medo de que fosse verdade. Era como se a vida, impiedosa, testasse o quanto o coração de Mirella estava disposto a se abrir ou a perder novamente. A manhã seguinte à auditoria amanheceu cinzenta, envolta por uma névoa densa que fazia a mansão Vasconcelos parecer isolada do resto do mundo. Mirella acordou com o som do vento batendo nas janelas e um vazio estranho ao lado da cama. Um espaço que antes não significava nada, mas agora parecia denunciar uma ausência. Renata Alves estava longe. Clara lhe informara que ela viajara para cuidar da mãe, que adoecera novamente. Não deixara bilhete nem previsão de volta. Mirella não respondeu nada. Apenas assentiu e voltou ao trabalho como se nada tivesse mudado. Mas dentro dela, algo se partia lentamente, em silêncio. A casa, em silêncio. Os dias passaram lentos. Sem Renata, a casa voltou a ser o que fora antes, perfeita, organizada, fria. Mas agora, Mirella percebia o quanto essa ordem lhe pesava. Cada quarto arrumado parecia vazio demais. Cada refeição servida em silêncio lembrava o som da risada que ela fingira não notar. No piano, a poeira voltava a se acumular. Na estufa, as flores começavam a murchar. Certa tarde, Clara entrou no escritório com um relatório, mas hesitou ao ver o estado da patroa. Senhora Vasconcelos, com licença, mas... A senhora não está bem. Mirella ergueu o olhar cansado. Estou apenas retomando a rotina. A senhora venceu uma guerra, disse Clara com firmeza, mas parece ter perdido algo no processo. Mirella não respondeu. Sabia que era verdade. A carta. Uma semana depois, um envelope chegou pelo correio, sem remetente. O selo do interior indicava a cidade natal de Renata. Com o coração acelerado, Mirella abriu. Senhora Vasconcelos, espero que esteja bem. Precisei voltar para cuidar de minha mãe. Ela teve uma recaída. Não quis incomodar, por isso não avisei antes. Obrigada por tudo o que me ensinou, mesmo sem perceber. Trabalhar na sua casa me fez entender que a força não está em quem controla, mas em quem sente. Desejo que encontre paz e que as flores da estufa não deixem de crescer. Com carinho, Renata. Mirella dobrou a carta com cuidado. Ficou olhando pela janela, sem conseguir conter as lágrimas. Paz. Era uma palavra que Renata sempre usava, mas a paz que Mirella sentia agora era vazia, quase doída. O reencontro adiado. 2 meses se passaram. A mãe de Renata melhorou lentamente, mas as despesas aumentaram. Sem outra opção, Renata começou a trabalhar em uma escola local, limpando salas e corredores. À noite, escrevia cartas para Mirella, mas nunca as enviava. Tinha medo de parecer invasiva, medo de que aquele breve laço tivesse sido apenas imaginação. Em uma dessas noites, ao fechar a escola, ouviu uma conversa entre 2 funcionárias que a fez gelar. Você viu no jornal? Dizia uma delas. A empresária Mirella Vasconcelos foi internada. Renata deixou o balde cair. O quê? Dizem que foi um colapso. Estafa. Ela desmaiou durante uma reunião. Renata não pensou 2 vezes. Pegou o primeiro ônibus para a capital. O retorno. A chuva caía quando Renata chegou à mansão. Clara abriu a porta. Surpresa. Renata! Meu Deus! Ela está bem? Perguntou ofegante. Clara hesitou. Está se recuperando, mas não fala com ninguém. Renata respirou fundo. Posso vê-la? Ela não quer visitas. Renata olhou para o alto da escada. Mesmo assim, preciso tentar. Subiu devagar, o coração acelerado. As portas estavam entreabertas. No quarto,
Mirela estava sentada à beira da cama, pálida, com um livro fechado no colo. Quando ouviu o rangido da porta, levantou os olhos. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Renata. A voz dela saiu como um sussurro. Soube o que aconteceu. Renata se aproximou. Vim porque não consegui ficar longe. Mirela tentou sorrir, mas o rosto denunciava o cansaço. Você não devia ter vindo. Talvez não, mas eu precisava. Ela se ajoelhou diante da cama. A senhora passou tanto tempo cuidando de tudo e de todos que esqueceu de cuidar de si. Mirela desviou o olhar, emocionada. Não sei mais como fazer isso. Renata pegou a mão dela. Comece deixando que alguém cuide de você por um tempo. Houve um silêncio cheio de verdade. Mirela olhou para aquela mulher simples, de olhar doce e firme, e percebeu que era ela quem havia salvado o pouco de vida que ainda restava em seu coração. Eu a afastei, murmurou Mirela. Tentei apagar o que sentia, mas você continuava aqui. Renata sorriu com tristeza. E eu continuei aqui também. O medo. Nos dias seguintes, Renata ficou na mansão, ajudando Clara a cuidar de Mirela. Coisas simples, chá, remédios, flores na estufa. E aos poucos a casa começou a respirar novamente. Mas quanto mais Mirela melhorava, mais o medo voltava. Certa tarde, ela observava Renata organizar a estufa e sentiu o coração disparar. Lembrou-se de Sofia, do amor que também começara assim, bonito, tranquilo, e terminara em tragédia. A mente começou a lhe pregar peças. E se tudo se repetisse? E se permitir amar novamente fosse o mesmo que perder tudo mais uma vez? Renata se virou e a viu ali, imóvel. Está tudo bem? Sim, mentiu Mirela. Só estou cansada. Renata se aproximou, limpando as mãos na roupa. A senhora ainda tem medo, não é? Mirela a olhou, surpresa. Do quê? De viver. Renata sorriu com ternura. De sentir. Mirela respirou fundo. Quando você perde alguém do jeito que eu perdi, o amor vira sinônimo de dor. Então talvez seja a hora de mudar o significado. O olhar das duas se encontrou. E ali, no meio da estufa, o silêncio foi mais intenso do que qualquer palavra. Mas Mirela desviou o olhar, assustada. Não posso. Não pode o quê? Deixar que isso aconteça. Renata deu um passo para trás. Que isso? Mirela hesitou, mas a emoção transbordou. Que eu me apaixone por você. A frase pairou no ar, vulnerável, sincera. E logo depois veio o arrependimento. Desculpe, disse Mirela, desviando o rosto. Foi um erro. Renata ficou parada, o coração apertado. Não, senhora, não foi um erro. Eu não posso, insistiu Mirela. Não quero que ninguém mais sofra por minha causa. Não é a senhora quem decide isso sozinha. Mas Mirela já estava recuando, erguendo novamente as barreiras que tanto lhe custaram. Por favor, Renata, vá embora. Renata respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Se é isso que quer, eu vou. E foi. A solidão que volta. Quando a porta se fechou, Mirela desabou. O som dos passos de Renata descendo a escada ecoava como uma despedida. Naquela noite, ela caminhou até a estufa. As flores que haviam replantado juntas estavam vivas, mas a luz parecia apagada. Ela se ajoelhou, chorando em silêncio. Sofia, murmurou, como eu quebro esse ciclo. Lá fora, o vento soprava forte e a casa parecia responder com um lamento. Naquele momento, Mirela entendeu o que Renata quis dizer. O amor não era o que a destruíra, era o que poderia salvá-la. Mas agora, talvez, fosse tarde demais. Era como se o destino observasse em silêncio, esperando a coragem de uma escolha. E cada coração sabia que para renascer precisaria primeiro se despedaçar. O tempo passou devagar, depois da partida de Renata Alves. Dias tornaram-se semanas, e o outono devolveu à mansão Vasconcelos o frio de antes, aquele que não vinha apenas do clima, mas de dentro das paredes, das memórias, da própria dona da casa. Mirela tentava se convencer de que havia feito o certo,
que afastar Renata era um gesto de cuidado, uma forma de protegê-la de um destino doloroso. Mas toda noite, ao apagar as luzes, a lembrança daquele olhar, terno, persistente, humano, voltava para assombrá-la. A estufa permanecia fechada, o piano em silêncio e o coração mais uma vez trancado, o reflexo da perda. Certa manhã, Mirella se olhou no espelho e mal se reconheceu. Os olhos, outrora altivos, pareciam vazios. O rosto, cansado. Era a mesma mulher que um dia prometera nunca mais sentir, cumprindo a promessa com uma dor que ninguém via. Foi quando Clara entrou, segurando uma pasta de relatórios. Senhora Vasconcelos, a empresa precisa de uma decisão sobre o novo projeto. Adie. A voz de Mirella soou automática. Clara hesitou. A senhora está se isolando de novo. Estou trabalhando. Não, disse Clara com firmeza. Está se escondendo. Mirella ergueu o olhar, surpresa. Como disse? Clara respirou fundo. Quando a senhorita Alves chegou, a casa respirava. A senhora sorria. Agora tudo voltou a ser um túmulo. Mirella tentou responder, mas não conseguiu. Clara abaixou o tom. Às vezes, proteger-se é a forma mais cruel de se destruir. E saiu, deixando Mirella sozinha com o eco das palavras. A lembrança, naquela noite, a chuva voltou, fina, persistente. Mirella andava pelo corredor principal, quando o vento abriu uma das janelas, espalhando papéis pelo chão. Entre eles, algo caiu aos seus pés, o bilhete antigo de Renata. Porque mesmo o inverno precisa lembrar que a primavera existe. Ela se abaixou, pegou o papel e sentiu o peito apertar. Naquele instante, entendeu. O inverno dela havia durado tempo demais. Sem pensar, foi até a estufa. A porta estava emperrada, coberta de poeira. Empurrou com força, e o cheiro da terra úmida e das flores meio murchas a envolveu. Lá dentro, entre vasos e folhas secas, ainda estava o pequeno vaso que as duas haviam replantado juntas. As flores estavam quase mortas, mas resistiam. Mirella ajoelhou-se e começou a limpar a terra, chorando. Eu não devia ter te mandado embora, murmurou, como se Renata pudesse ouvir. Eu tive medo, como sempre. Foi então que algo caiu da prateleira. Uma antiga caixa de madeira. Dentro estavam cartas, fotografias e o diário de Sofia. Abriu a última página. Se um dia Mirella voltar a sorrir, é porque alguém teve coragem de ficar, mesmo quando ela mandou ir embora. Aquelas palavras foram um golpe e uma redenção. Mirella percebeu que o amor que perdera não era uma prisão, mas um aprendizado. Sofia queria que ela vivesse de novo, e pela primeira vez em muitos anos, Mirella se permitiu desejar isso. A escolha. No dia seguinte, o sol rompeu as nuvens pela primeira vez em semanas. Mirella, decidida, chamou Clara. Preciso de um favor. Quero o endereço da família da senhorita Alves. Clara sorriu, discretamente. Já imaginei que esse dia chegaria. Horas depois, Mirella pegou o carro e dirigiu sozinha pela estrada até o interior. O caminho era longo e sinuoso, ladeado por campos e pequenas casas. O rádio tocava baixinho, mas ela mal ouvia. Cada curva parecia uma lembrança, cada quilômetro uma confissão não dita. Quando chegou à pequena cidade, estacionou diante de uma casa simples, com flores plantadas em latas de tinta reaproveitadas. Bateu à porta. Uma mulher idosa a abriu. Pois não? Boa tarde. Procuro por Renata Alves. A senhora é Mirella Vasconcelos? A voz da mulher tremeu. Minha filha falou muito da senhora. Está no hospital municipal acompanhando uma amiga da família. Mirella agradeceu e partiu em direção ao hospital. O reencontro, Renata estava sentada em uma cadeira de corredor, segurando um buquê de flores. Quando levantou o olhar e viu Mirella parada ali, por um instante achou que estava sonhando. Senhora Vasconcelos. Mirella sorriu, tímida. Mirella, só Mirella, por favor. Renata ficou sem palavras. Eu não esperava... Eu também não, respondeu Mirella. Mas percebi que não quero mais viver esperando o que já perdi. Quero cuidar do que ainda posso ter. Renata a olhou emocionada. E o medo?
Continua aqui, disse Mirela sincera. Mas aprendi que coragem não é ausência de medo. É seguir em frente, apesar dele. As duas ficaram em silêncio por um momento. O hospital, com seus sons de passos e murmúrios, parecia distante. Mirela deu um passo à frente. Eu vim pedir perdão. Renata balançou a cabeça. Não precisa. Preciso, sim. Ela respirou fundo. Por ter te afastado, por ter confundido amor com culpa. E por ter demorado tanto para entender o que você me ensinava todos os dias. Que sentir não é fraqueza. Renata sorriu, os olhos marejados. Às vezes, a gente só precisa ouvir isso uma vez para acreditar. Então me deixe repetir, disse Mirela aproximando-se. Eu quero tentar, sem máscaras, sem medo, com você. Renata baixou o olhar, lutando contra as lágrimas. Eu também quero. Mirela tocou a mão dela, um gesto simples, mas cheio de promessa, e naquele toque o tempo pareceu se desfazer. O passado, a dor, a culpa, tudo se dissolvia na luz que entrava pelas janelas do hospital. Alguns dias depois, Renata voltou com Mirela à mansão. A casa parecia outra. Clara as recebeu com um sorriso discreto, um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Juntas, foram até a estufa. As flores estavam fracas, mas ainda vivas. Elas esperaram, disse Renata, tocando as pétalas. Assim como eu, respondeu Mirela sorrindo. Renata a olhou emocionada. Tem certeza de que quer isso? Mirela segurou a mão dela, firme. Pela primeira vez em muito tempo, sim. Quero sentir, quero recomeçar e quero fazer florescer o que ainda está vivo aqui dentro. Renata sorriu, e o brilho nos olhos das duas se misturou à luz do entardecer que atravessava o vidro da estufa. Ali, entre flores, memórias e uma nova promessa, o amor voltou a respirar. Era como se a vida, paciente, recompensasse a coragem de quem finalmente escolheu o amor em vez do medo. Mas o destino ainda guardava uma última prova. O desfecho de tudo o que renasceu além das aparências. Os dias voltaram a correr com um ritmo novo na mansão Vasconcelos. O que antes era uma casa de ecos frios e passos contidos, tornara-se pouco a pouco um lugar de vida. O som das janelas abertas se misturava ao canto dos pássaros, e o perfume de flores frescas vinha da estufa todas as manhãs. Mirela Vasconcelos, agora de cabelos soltos e sorriso leve, parecia outra mulher. E Renata Alves, sempre com o olhar calmo e mãos cheias de gentileza, tornou-se parte indispensável daquele novo lar, não como funcionária, mas como presença, como essência. O jardim, antes perfeitamente simétrico, ganhou curvas, cores e vida. Renata replantou flores silvestres onde antes só havia roseiras alinhadas. A natureza não gosta de regras, dizia ela rindo. Ela floresce onde sente que pode. Mirela, observando-a, respondia: Acho que aprendi isso com você. Os dias eram simples, mas repletos de significado. Tomavam chá na varanda, conversavam sobre livros ou apenas ficavam em silêncio, compartilhando a paz de estarem ali. Clara, discretamente, sorria cada vez que via as duas lado a lado. A senhora Vasconcelos... Começou ela certa manhã, mas Mirela a interrompeu sorrindo. Mirela, apenas Mirela, Clara. Clara assentiu emocionada. Mirela, então. Nunca imaginei ver esta casa assim. A senhora devolveu vida a tudo. Mirela olhou para Renata, que regava as flores no jardim. Não fui eu, Clara, foi o amor. E o amor é o jardineiro mais paciente do mundo. Um gesto simbólico. Algumas semanas depois, Mirela organizou algo que ninguém esperava. Enviou convites discretos para antigos parceiros, vizinhos e amigos próximos. No convite, uma única frase: a primavera recomeça. Naquele sábado, a mansão, que por anos ficara de portas fechadas, recebeu visitantes. As pessoas ficaram surpresas ao encontrar a antiga empresária austera sorrindo, caminhando descalça pela grama, apresentando-lhes a estufa restaurada. Renata, ao lado dela, recebia os elogios com simplicidade.
Muitos não sabiam o papel dela na transformação da casa, mas bastava observar o modo como Mirella a olhava para entender tudo. Durante o evento, Mirella fez um pequeno discurso. Por muito tempo, esta casa foi um espelho do meu medo. Cada parede, cada porta trancada, refletia o que eu não conseguia enfrentar. Mas alguém, ela olhou para Renata, me ensinou que não existe vida onde o amor não entra. Hoje, não reabro apenas a estufa, reabro o meu coração. Um silêncio respeitoso se fez. Depois aplausos suaves preencheram o ar. Renata enxugou discretamente uma lágrima. Foi bonito, disse ela rindo, mas acho que as flores roubaram a cena. E ainda bem, respondeu Mirella sorrindo. Sempre foi sobre elas, sobre florescer outra vez. Dias depois, Mirella convidou Renata para uma pequena viagem. Quero te mostrar um lugar, disse ela misteriosa. Pegaram o carro e seguiram estrada acima, até uma colina coberta de lavandas. No topo havia um pequeno banco de pedra diante de um mirante. Sofia e eu costumávamos vir aqui, contou Mirella. Ela dizia que o vento levava embora o que o coração não sabia soltar. Renata olhou em volta, encantada com a paisagem. É lindo. Trouxe algo para deixar aqui, disse Mirella, tirando do bolso uma fita azul. Era dela. Quero que o vento leve, finalmente, a culpa. Renata tocou a mão dela, ajudando-a a amarrar a fita numa das lavandas. O vento soprou leve, levando a fita para longe, e Mirella fechou os olhos, respirando fundo. Adeus, Sofia, e obrigada, murmurou ela, por me ensinar a amar e por me deixar livre para amar de novo. Quando abriu os olhos, Renata a olhava com ternura. Ela ficaria feliz em ver isso. Mirella sorriu, e pela primeira vez, o passado deixou de doer. De volta à mansão, as mudanças continuaram, não de luxo, mas de alma. O piano voltou a ser tocado todos os dias. Agora, com Renata sentada ao lado, aprendendo as notas devagar. Está errando o tempo, dizia Mirella divertida. É o meu estilo, respondia Renata rindo. Eu gosto de improvisar. Então improvise comigo, dizia Mirella. E juntas tocavam, misturando o erro e o acerto em uma harmonia sincera. Certa noite, ao terminar uma melodia, Mirella se levantou e apagou as luzes do salão. Apenas a luz da lua entrava pelas janelas, dourando o rosto de Renata. Sabe o que mais me encanta em você? Perguntou Mirella, aproximando-se. O quê? Você nunca tentou mudar quem eu era. Só me mostrou que eu podia ser mais. Renata sorriu. E você nunca tentou me fazer caber num mundo que não era meu. Só me convidou a caminhar ao seu lado. As mãos se encontraram e, sem pressa, se entrelaçaram. O tempo passou e a história de Mirella Vasconcelos deixou de ser manchete por fortuna ou mistério. Agora falavam dela por algo simples, por ter transformado sua antiga residência em um centro de apoio e aprendizado para mulheres em recomeço. A Fundação Sofia Duarte havia renascido, administrada por Mirella e Renata juntas. Ali, mulheres em situação de vulnerabilidade aprendiam ofícios, estudavam, encontravam refúgio e flores, muitas flores. Em uma das salas, uma placa de metal dizia: para quem teve coragem de amar além das aparências. Renata cuidava das aulas de jardinagem. Mirella, das oficinas de gestão e arte. E juntas, todas as tardes, caminhavam pelo jardim, conversando com as mulheres que ali se reconstruíam. Elas me lembram de você, disse Mirella um dia, observando um grupo de alunas. Por que são fortes? Perguntou Renata. Porque florescem, respondeu Mirella, mesmo depois do frio. Numa tarde de primavera, as duas se sentaram na varanda da mansão, agora aberta ao público. O sol dourava o jardim e o som do piano vinha de longe tocado por uma das alunas. Renata apoiou a cabeça no ombro de Mirella. Sabe o que mais gosto daqui? Perguntou. O quê? O silêncio. Mas não o de antes, aquele que machucava. Agora é um silêncio cheio de vida. Mirella sorriu, acariciando a mão dela. É o som da paz, Renata. A paz que você trouxe. O vento soprou leve.
balançando as flores. E ali, sob a luz dourada do entardecer, o tempo pareceu parar. Não porque a história terminava, mas porque finalmente fazia sentido. Mirella olhou o horizonte e pensou em Sofia, em tudo o que vivera, em tudo o que perdera e encontrara de novo. E com o coração sereno, murmurou: o amor sempre vence. Mesmo quando chega tarde, ainda é o tempo certo. Renata sorriu. Porque o amor não tem hora, só coragem. As duas ficaram ali, de mãos dadas, vendo o céu mudar de cor. O dia se despedia, mas dentro delas o amanhã já nascia. Era o fim de uma história e o começo de todas as outras que florescem quando duas almas se reconhecem além das aparências. Porque amar, no fim das contas, é ter coragem de recomeçar.